A pandemia acelerou algumas discussões importantes e difíceis no Brasil, como a regulamentação da telemedicina, a possibilidade de ter um prontuário único do paciente com toda a sua trajetória de saúde, a inteligência artificial, entre tantas outras iniciativas fundamentais para construirmos a saúde do futuro. O objetivo do nosso primeiro debate desta manhã é lançar luz sobre essa discussão e entender como estes temas têm evoluído no Brasil, a maneira como a avaliação dessas tecnologias está sendo feita, como a comunicação com a sociedade está sendo trabalhada, especialmente quando falamos sobre a utilização dos recursos a partir de um modelo de saúde que seja sustentável a longo prazo e também do trânsito seguro de informações sobre o paciente. Você sabe que nós estamos divulgando enquetes a cada mesa. Então, para você votar, é só clicar no botão laranja aí da sua tela, que aí você vai compartilhando conosco suas impressões. É só clicar no botão, responder durante a mesa, que o resultado nós revelamos no Conap Café à 13h, tá certo? Então, vamos lá, para a nossa primeira mesa da manhã. A apresentação dessa mesa será feita pelo CEO da Estônia Hub, Rafael Fassoni, e a moderação do debate ficará por conta do vice-presidente da Rede D'Or São Luís, Leandro Reis. Estão aqui já conosco todos os nossos convidados, inclusive os nossos debatedores, o Giovanni Serri, presidente do Conselho do Instituto de Radiologia HCFM-USP, o Guilherme Hummel, diretor executivo e mentor do MI Health Institute, e o Jackson Barros, Strategic Business Development Manager at Amazon Web Service. Bom dia, meninos. Bem-vindos ao Conap 2022. Muito obrigado. Obrigado. Vamos começar então a mesa aqui. E eu queria convidar para fazer a abertura dos trabalhos e a sua apresentação o Rafael Fassoni, CEO da Estônia Hub. Fassoni, por favor, o tempo é seu para depois a gente começar os debates. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, Leandro. Bom dia a todos. Muito prazer, sou o Rafael. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente à ANAP pelo convite, parabenizo pela organização do evento. Cumprimento aí os demais colegas aqui da mesa. E também uma saudação especial a todos os patrocinadores, apoiadores que tornam esse evento possível, de grande referência no Brasil e no mundo. E espero contribuir aí com algumas ideias, algumas informações, diretamente aqui da Estônia, também puxando algumas coisas da Finlândia, dentro do que a gente tem feito, vivido e como a gente consegue imaginar contribuições e parcerias da Estônia com o Brasil. Bom, vamos dar início então. Eu vou passando então os slides por aqui e aí no final a gente vai ter aí as rodadas de bate-papo. Um rápido overview sobre Estônia, não sei quanto que vocês tiveram a oportunidade de interagir ou eventualmente até visitar o país. A Estônia é um país bem pequeno em território e população. Nós estamos falando de um território equivalente ao estado do Rio de Janeiro e uma população de 1.300.000 habitantes. Né? Isso traz aí facilidades e dificuldades. É uma república parlamentarista, então você tem a figura do presidente, a figura da primeira-ministra, que é tida como a nova dama de ferro da União Europeia, por estar muito ativa e vocal na questão do conflito com a Ucrânia e Rússia. E a Estônia faz parte de uma série de organizações multilaterais, né? União Europeia e a zona do euro, OTAN, OCDE, entre várias outras. Então a Estônia é um país que se insere globalmente e busca justamente novas parcerias e tudo mais. E além de qualquer coisa relacionada à tecnologia, saúde e tudo mais, a Estônia vem apresentando fortes indicadores econômicos, né, principalmente com relação à renda per capita, e principalmente nas últimas 3 décadas. Aqui eu poderia passar aí alguns minutos, talvez horas, falando sobre todos os desafios, invasões, dominações que a Estônia sofreu ao longo de séculos, principalmente sendo um país tão pequeno, em volta de grandes países, impérios, potências e etc. Mas aqui eu acho que o ponto principal que ajuda a gente começar a entender os porquês da Estônia é relacionado à última dominação que a Estônia sofreu, que foi por conta da União Soviética. A Estônia foi parte da União Soviética por 50 anos aproximadamente, e o que eles
tentaram e quiseram fazer quando eles saíram da União Soviética era basicamente não tentar consertar as coisas que não funcionavam, mas eles decidiram praticamente abandonar tudo e recomeçar. Então, dá para considerar que a Estônia é um país super jovem, né, super recente, desde 91, de fato, que eles têm aí a reconquista da independência, então um pouco mais de 31 anos nessa trajetória. Bom, aí quando a gente fala também da questão histórica, que é importante ter em perspectiva, a Estônia está quase que voltando a um patamar que ela já ocupou antes, né? Então ela já sabia mais ou menos o que fazer. Se a gente olha na história, antes da Estônia entrar para a União Soviética, ou ser dominada pela União Soviética, que como eles dizem, se a gente olhasse renda per capita, Estônia e Finlândia, você vê ali uma proporção de 1 para 1, ou seja, a Estônia é tão rica quanto a Finlândia. E a partir de 1940 que tudo muda, porque a Estônia vai para a União Soviética e a Finlândia mantém a sua independência. Certo? E aí, quando a gente também volta a olhar o gráfico, 50 anos depois, quando a Estônia sai da União Soviética, eles levam esse choque de realidade. E aí eles veem que abriu-se um abismo de riqueza entre Estônia e Finlândia. E aquela proporção que era 1 para 1, ela se torna 15 para 1. E aí o estoniano ele tem um dilema, né, para decidir, resolver, pensar a respeito, que é, bom, ou agora a gente está fadado ao fracasso, a ser uma ex-república soviética subdesenvolvida, ou a gente tem que fazer alguma coisa e reconstruir o país. E aí que eles decidem realmente começar a construir modelos, né, de desenvolvimento da nação para correr atrás, basicamente, desse tempo perdido. Bom, se a coisa deu resultado ou não, quando a gente volta para o gráfico e olha ele, né, nos tempos atuais, a gente vê que, de fato, eles conseguiram achar esse caminho. E aí, esse modelo de desenvolvimento de país, não só modelo econômico, ele ajuda a Estônia a crescer aí basicamente 23 vezes a renda per capita em 28 anos. É um negócio assim quase que ímpar mundo afora. Você tem Coreia do Sul, Singapura e alguns poucos outros países que conseguiram isso. E aí, obviamente, que não é um fator único que ajuda a explicar isso, mas essa era a grande linha de chegada do governo estoniano lá atrás, em 90. Eles sabiam que desenvolvimento econômico era um fator super relevante. E aí vocês podem perguntar, bom, como é que está a proporção hoje Estônia-Finlândia? Aquilo que era 1 para 1 lá atrás, 15 para 1, agora 2 para 1, né, novamente. Então a Finlândia, né, continua se desenvolvendo, etc., né, super rica estrutura, agora com 2 para 1. Isso dá uma média, para facilitar o cálculo aí, a renda estoniana aqui, média é de 10 mil reais por mês por habitante, vai. E eles saíram de 500 reais lá em 1990, alguma coisa assim. Então, tem funcionado. E aí agora vamos mergulhar um pouco nos porquês disso, mas puxando o gancho principalmente para a saúde. Quando a gente olha aqui, né, num dos principais slogans que lideranças do mundo inteiro vêm visitar a Estônia tentando responder essa pergunta: como é que a Estônia saiu de uma ex-república soviética para se tornar a nação mais digital do planeta? E é importante o termo nação e não só governo mais digital do planeta, porque eles entendem que é um trabalho conjunto e você precisa aí de uma agregação, né, de múltiplos stakeholders, falando de governo, setor privado, academia e principalmente o indivíduo. E aí, também aqui, pela questão do tempo, eu vou dar uma resumida, se precisar a gente debate mais sobre isso, mas a gente tentou simplificar, né, os principais elementos que a Estônia usou para transformar o país nesse modelo de sucesso. Um dos principais elementos é a vontade política, não tem como. Isso é interessante ver que a Estônia não tinha recursos, não tinha infraestrutura, mas tinha uma jovem liderança política. O primeiro-ministro, na época, em 92, 93, quando ele assume, ele tinha 32 anos. Eu tenho 32 anos e eu fico imaginando o tamanho do pepino que deve ser você pegar um país desse para começar a trabalhar, você não sabe nem por onde vai. Mas, de fato, eles tinham um norte que era não cometer os mesmos erros da União Soviética e sim modelar alguma coisa com base nos países da Europa Ocidental. Segundo aspecto fundamental, aí que às vezes passa batido, né, porque a tecnologia ela meio que toma conta, é a questão do arcabouço jurídico, né, da estrutura legislativa. E eles entenderam que a relação governo-sociedade, governo-empresa, ela se dá por meio da lei. E que você não pode legislar pensando em coibir os 5% que querem quebrar a lei. Você tem que legislar para os 95% que querem seguir a lei. Né? E é importante. E isso viabiliza muitas outras coisas, como a questão, por exemplo, de um ambiente de negócio favorável e amigável, a questão justamente da digitalização, a questão que passa por outros aspectos mais específicos do indivíduo, de educação, proteção de dados, etc. E tal. Então, esse é um ponto fundamental também.
E aí a gente olha aspectos relacionados à educação, principalmente educação básica. 95% das escolas hoje na Estônia são públicas, gratuitas e de qualidade. E a Estônia é o terceiro país no ranking do PISA. Ou seja, eles também têm um modelo que funciona na educação, de formação de cidadãos críticos, com talento, que depois vão para boas universidades, e aí, obviamente, eles definem o que eles querem de carreira. E aí, relacionado a empreendedorismo e investimentos, a Estônia teve uma boa estratégia, talvez questão de geografia, de atrair principalmente investimentos dos países nórdicos. Tanto que até hoje a maior telecom da Estônia é sueca, o maior banco é sueco, e com isso vem capital, vem cultura de negócios, né, e vem a ética de trabalho desse país também. E aí na base, muita gente acha que, bom, Estônia, país digital, logo é a tecnologia. Não necessariamente, né? Aqui, quando a gente olha, muito relacionado à questão da sociedade civil, do indivíduo. O cidadão está no centro de tudo aqui na Estônia. Você vê claramente como o governo enxerga o cidadão como um cliente. E o governo se preocupa, porque se esse cliente não estiver sendo bem atendido, ele vai simplesmente pegar as malas dele e se mudar para a Finlândia, para a Alemanha, para a Itália. É a União Europeia, não tem fronteira, né? E ele vai levar a empresa dele, ele vai levar o investimento deles. E o governo da Estônia tem feito um trabalho tão interessante que não só ele consegue reter esses talentos e cidadãos aqui, mas atrair também de outros países da Europa, que às vezes tem uma carga tributária excessiva, uma burocracia excessiva, e é isso que eles têm usado de motor econômico também. E aí, por fim, mas não menos importante, a questão de tecnologia, certo? Aí, quando a gente pensa de uma forma de dois ângulos, tecnologia como setor de TIC, né, basicamente, e também a tecnologia como software, plataformas, etc., e, obviamente, injetado em vários desses elementos. E aí a saúde, ela entra quase que de forma circular, abrangendo tudo isso, né, e saúde mais tecnologia também. Bom, entrando mais um pouco especificamente em saúde, o que a gente está tentando fazer é olhar o modelo de saúde, healthcare em geral da Estônia e olhar a questão de saúde digital e tentar depois ter um framework para a gente olhar o que está acontecendo em outros países ao redor do mundo, principalmente o Brasil. E aí, basicamente, o que você tem, né, quase que de maneira generalizada, são esses principais elementos, esses principais temas que estão aí relacionados na grande pauta de saúde pública. Né? A questão de redução de custos, ou pelo menos conseguir fazer o que é necessário com o orçamento que existe, aumento da produtividade e eficiência dos tratamentos e aumento da digitalização e o grande tema da interoperabilidade. Né? Então, esses aí são temas que quase qualquer país que você vai olhar, eles estão discutindo isso. Agora, onde é que entram os desafios, os impeditivos? Né? O orçamento, obviamente, né, cada vez menor, com um volume de entregas cada vez maior e um prazo cada vez mais apertado. Questão de capacidade técnica, né, o que o estoniano às vezes pergunta ou provoca, fala, como é que você consegue transformar a saúde de um país para uma saúde digital se aquela liderança nunca fez isso antes? Né? Por isso que é a importância de modelos, de cases de sucesso. E a questão de cultura, né, ou uma questão generacional, que aí é basicamente o entendimento, né, dos jovens ou de quem está mais ligado à tecnologia, da importância do poder da tecnologia versus quem tem ainda uma mentalidade eventualmente mais atrelada ao analógico, né, ao século passado, etc. E qual que é a grande preocupação caso esses países, governos ou essas lideranças da saúde não consigam realmente evoluir com essa pauta? Bom, aí é o que a gente talvez já saiba e já veja um pouco, né, em alguns casos. Você tem aumento de custos, né, nos tratamentos ou na estrutura de saúde de modo geral, ou até um possível esgotamento desses recursos, aumento da pressão, da carga, né, de volume de atendimento no sistema de saúde de modo geral, cada vez mais ineficiência, atraso digital e dificuldade de inovar, e a perda de relevância e credibilidade. Esse eu acho que é o ponto mais crítico. A partir do momento que o cidadão para de acreditar que o sistema de saúde, seja ele público ou até privado, consegue realmente atender, ou que ele perde a crença no país, por exemplo, ou no futuro. E aí ele começa a pensar em alternativas fora. Eu vou passar um pouco mais rápido sobre hospitais, sobre também os tech providers de saúde, né, para aí deixar não estourar o tempo e tudo mais, mas quando a gente olha também objetivos de hospitais, pelo menos do que a gente tenha levantado. Questão financeira entra na pauta com certeza, redução do custo e geração de receita, aumento de produtividade e eficiência também, né, assim como no público, e aumento de digitalização e interoperabilidade. Ou seja, aqui, baseado numa pesquisa que a gente fez no ano passado, as pautas começam a se convergir.
né? E por isso que a gente faz sempre um chamamento para uma união cada vez mais prática e direta entre o público e o privado, pelo menos no Brasil, porque você tem muitas pautas que são comuns. Agora aqui, né, no caso dos hospitais, pegando principalmente hospitais privados, às vezes os próprios players, né, têm dificuldades relacionadas ao ecossistema de saúde digital. Então, um hospital aqui na Estônia, por ele ter uma camada de interoperabilidade, a vida dele fica mais fácil, né? Não necessariamente o caso em outros países. E hospitais com uma necessidade de acompanhar a mudança externa, ou seja, a demanda de fora, novos tipos de tratamentos ou de doenças, a demanda desses clientes, né, que eles precisam. A questão do know-how também se aplica, ou seja, mesma pergunta, como é que você digitaliza um hospital, aumenta a eficiência, se isso não foi feito antes, não tem as pessoas que já trabalharam nisso. Contratação e retenção de talentos, principalmente da área de tecnologia, é um problema, né, para todo mundo, principalmente também para hospitais, ou seja, você tem desenvolvedores brasileiros trabalhando nos Estados Unidos remotamente, ganhando 5, 10 mil dólares, né? E como é que você convence ele a vir trabalhar numa entidade mais tradicional ou até no governo e etc. E aí as mesmas possíveis consequências se aplicam quando a gente olha, né, para os volumes e para o modelo de trabalho e de operação dos hospitais também. Aumento de custo e esgotamento de recursos, perda de credibilidade e qualidade do atendimento, ineficiência administrativa e operacional, atraso na dificuldade de inovar, e aqui a diferença em vez da questão da credibilidade e relevância, é a questão de competitividade frente à concorrência em si. E aí também bem rápido sobre os tech providers, certo? Que justamente podem fazer ou têm feito esse trabalho, esse papel de auxiliar na condução de transformação digital, seja a estrutura pública de saúde, seja da estrutura privada, né? Mas eles também têm seus desafios. Nas empresas de tecnologia em geral, com essa pauta também de competitividade financeira, ou se a gente pega, por exemplo, as scale-ups, né, e vemos o que está acontecendo no mercado, meio que um puxar de freio de mão aí com relação a contratações, a equipes e tudo mais, é a necessidade de continuar gerando negócio como empresa privada e aumentar a digitalização e inovação. E aí que a gente tem começado a ver o interesse de empresas privadas, de tech providers pela Estônia, justamente para evitar essas possíveis consequências, né, de retenção de clientes, de não atingimento de meta, de alto custo de venda e de projetos de baixo impacto ou que não se concluem. Bom, e aqui, se a gente for olhar um pouco mais, né, pelo lado positivo das coisas, ou o que a gente entende que a Estônia eventualmente pode ajudar, e a Finlândia também justamente servir como um modelo de inspiração, né, e um case de sucesso. Tudo que a Estônia é dona da verdade? Não, pelo contrário, né, você tem várias versões das verdades. Então, o que a gente tenta mostrar normalmente é qual o caminho percorrido, desconstruir o modelo da Estônia e ver o que pode ser aplicado ou replicado no Brasil, principalmente com relação à tecnologia, pela escalabilidade, né, de tecnologia. Aqui você tem bons parceiros de tecnologia em si, e know-how. A questão de se aproximar de países que são modelos em saúde ou em saúde digital, eu acho que isso gera credibilidade e visibilidade. Conseguir depois, né, de contatos com áreas internacionais ou outros países, gerar essas quick wins e, obviamente, acelerar o negócio. Bom, aqui passando também um pouco mais rápido, que a gente recebe muito de pergunta por que Estônia? Né? O que a Estônia tem de frentes de interesse que poderiam ser exploradas pensando no Brasil, tanto no público quanto no privado. E aí aqui para dar um overview para vocês do ecossistema de saúde na Estônia, da esquerda para a direita, basicamente você tem aí alguns rankings que mostram a Estônia, né, no topo, em termos de saúde digital, mundo afora. Segunda caixinha, relacionada ao Estonian Biobank, basicamente é um projeto de mapeamento genético e de tratamento no modelo de medicina personalizada. Tem uma clínica hoje na Estônia, na cidade de Tartu, a segunda maior cidade do país, onde eles justamente mapearam aí 25% do genoma da população e já estão fazendo alguns tratamentos e estão buscando parceiros, inclusive, para isso, e eles acreditam que esse é o futuro mesmo. E a questão do ecossistema de saúde digital, ou seja, quais soluções hoje estão disponíveis para o cidadão estoniano. Uma vez que você tem a plataforma e a estrutura de governo digital e de saúde digital, todo o resto eu acho que fica mais fácil. De você ter um portal de saúde, de você ter, por exemplo, um prontuário eletrônico, você ter a parte da e-ambulance, que eles chamam, que você consegue fazer uma leitura da identidade do paciente enquanto ele está sendo transportado. Então, todas as outras soluções, né, meio que tradicionais da área de saúde,
elas funcionam. E acho que a Estônia não tem nenhuma grande mágica ou segredo, né, em termos do ecossistema de saúde. O grande ponto é, eles conseguiram fazer o básico bem feito e muito bem integrado. Então, tudo se conecta e se conversa. Questão do sistema de saúde em si, eu não vejo também grandes revoluções do que eles fazem aqui. Sistema universal, atenção primária, médico de saúde, o seguro, o plano de saúde é obrigatório, e aí você tem atenção primária, depois encaminha para um especialista, etc. Mas aí todos esses passos do tratamento, eles são feitos, na maioria das vezes, online, né, telemedicina, teleconsulta. Por quê? Porque você tem uma identidade digital única, você tem assinatura digital com validade jurídica, tem uma camada de interoperabilidade que é o X-Road. Então você vê como, a partir da junção de diferentes soluções, a coisa começa a ganhar força. Isso aqui é só um pouco de credenciais, né? O RIMS recentemente fez um levantamento nos países europeus para ver qual que era o principal modelo de saúde digital, e aí a Estônia ultrapassou a Dinamarca, né, considerada aí na pesquisa, mas obviamente você tem outros modelos, e principalmente a Finlândia. E aí, por isso, e também por causa de um bom marketing do governo estoniano, né, eles que não são inocentes nem nada, eles conseguem atrair gente aí do mundo inteiro, uma média de 10, 15 mil visitantes todos os anos para vir conhecer o país. Bom, de forma bem rápida também, né, só mostrando aqui algumas imagens de Tallinn. Eu sou suspeito para falar, porque, né, eu gosto bastante da cidade, tem esse contraste entre o moderno e o medieval. Quando a gente recebe grupos aqui também, por exemplo, a gente tenta mostrar que o futuro não está tão longe assim, né, meio que para dar esse choque de urgência. Então, você tem ônibus autônomo dirigindo por aqui, você tem entrega de pizza sendo feita por robôs e tal, então é bem legal. E aí, uma rápida palavra sobre Finlândia. Também a gente recebe demanda e faz sentido visitar a Finlândia, porque é um país maior, né? Eu brinco que é o irmão mais velho da Estônia, país de 5 milhões de habitantes, com uma estrutura, né, já maior, e a grande diferença é a Finlândia tem a figura do governo estadual, coisa que a Estônia não tem. A Estônia é governo central e município direto. Então é tudo muito mais direto. E aí, às vezes, ficava a impressão, né, para brasileiros, por exemplo, que vinham visitar e falar, bom, legal a Estônia, mas está muito distante da minha realidade. E a Finlândia já fica um pouco mais próxima, seja pela questão de ter o governo estadual, mas também porque a Finlândia não começou o digital numa folha em branco igual a Estônia. A Finlândia está fazendo uma transição, né, que o Gartner fala muito de transforming while performing, né, alguma coisa nessa linha. Então, eles têm desafios também de cultura, de sistema legado, etc., né, uma série de aspectos. Então, aqui, por exemplo, você tem, acho que alguns dos diferenciais da Finlândia com relação à Estônia é o uso de dados, eles usam dado para tudo, né? Tem até uma piada que fala que quando o finlandês te faz alguma oferta, pode aceitar, porque ele já olhou e analisou de todos os lados e ângulos possíveis, né? Pode ir que o negócio é confiável. E por ter uma estrutura mais capilarizada em termos de saúde, porque boa parte da população da Finlândia não mora em grandes cidades. Helsinki tem 600 mil habitantes, é 10% da população inteira. E eles têm esse ranking que eu achei interessante, que eles divulgam que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. A gente, como brasileiro, torce um pouco o nariz quando vê isso, mas é o ranking deles lá. Bom, aqui eu não quero, né, também entrar muito no detalhe, etc., mas o que a gente tem feito muito são as missões de capacitação para trazer as lideranças e ver com os próprios olhos, conversar, se conectar, gerar conhecimento, gerar parcerias, gerar negócios, né? É muito do que a gente tem trabalhado aqui na Estônia e tentado destrinchar isso e oferecer aí todo tipo de documentação, de estratégia, legislação relacionada a isso, que a gente possa fazer e replicar no Brasil. A gente conseguiu ter um bom mapeamento de quais são os players aqui da Estônia e da Finlândia também, né, para organizar aí as visitas em cima disso. E aí nós começamos isso muito forte na área de governos, e aí agora com a pandemia um pouco mais sob controle, está sendo possível voltar a falar com o pessoal da saúde, inclusive uma possível missão no ano que vem, né, em maio e tal. Quem quiser saber mais detalhes, depois a gente pode conversar, estão aí meus contatos, rafael.ph@estoniahub.com.br, WhatsApp e tudo mais, e claro, posso compartilhar os slides ou mais alguma informação que vocês acharem necessário. Beleza? Então, espero não ter ultrapassado muito tempo aí, mas pelo menos dado esse overview, deixado alguns ganchos, né, preparar aí para a discussão e estou à disposição. Valeu. Queria agradecer aí ao Cornato a grande oportunidade de transformar a saúde, né? Melhor acesso, reduzir desigualdade e também reduzir o custo. Mas isso realmente precisa de um grande esforço, né, de governo, né? E eu, quando falo governo, é federal, os governos estaduais, governos municipais, né, na consciência, né, da necessidade de uma transformação tecnológica
para poder atingir os objetivos. E também que, ao mesmo tempo que nós implantamos um programa como esse, nós busquemos solucionar as questões de conectividade, né? Sem conectividade, um grande programa, né, de assistência e capacitação na saúde, ele acaba sendo frustrado, né? Então, eu vejo realmente uma grande perspectiva para a saúde nessa década, né, com a utilização da tecnologia, mas eu vejo que, assim como, né, no governo da Estônia, né, houve a consciência da necessidade de mobilizar, né, os recursos públicos e privados para poder movimentar, né, essa transformação. Isso também tem que ocorrer no Brasil, e isso só vai ocorrer também baseado nas parcerias públicos-privadas, ou seja, nem o setor público nem o setor privado conseguem fazer isso de forma isolada. Tem que ter realmente, né, uma forte parceria público-privada para poder, né, dar à população brasileira a saúde de qualidade que ela merece. Obrigado, Leandro. Esses são os comentários iniciais que eu queria fazer. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. E eu sigo aqui os nossos debatedores, concedendo a palavra ao Guilherme Hummel, diretor executivo e mentor do EMI Health Mental Institute. Guilherme, por favor, nos dê o prazer aí da sua intervenção, sempre apropriada aí. Obrigado por estar conosco. Obrigado a todos, obrigado, Leandro. Um abraço ao Jackson, Giovanni. Parabéns, Rafael, pela o seu start, sua apresentação sobre a Estônia. Eu tenho muita admiração pela Estônia. Eu vou pegar um pouco do trem que você começou e vou falar aqui um pouco sobre uma pesquisa que foi publicada em setembro desse ano, chamada Closing the Digital Divide, que é uma métrica sobre a maturidade digital dos países, né? Foi bem feita, tem apoio da Organização Mundial da Saúde, e ela separa os níveis de maturidade dos países de nível 1 até o nível 5. O nível 5 tem boa e grande maturidade, o nível 1 não tem maturidade quase nenhuma, né? Você pega no nível 1, você tem hoje 150 milhões de habitantes na Terra, que estão em baixíssimo nível de maturidade, em baixíssimo nível de usabilidade de digital health. São nações esquecidas, populações totalmente à margem de qualquer conectividade, de qualquer espaço de utilização de algum mecanismo, de algum instrumento de saúde, de tecnologia em saúde. No nível 2, você tem 5 bilhões de habitantes na Terra, da população da Terra, que estão nesse nível, entre o nível 2 e o nível 3, tá certo? O Brasil está ali entre mais ou menos 2,5 seria o nível do Brasil. E depois você tem 1,5 bilhões de habitantes, de indivíduos no mundo, que estão no nível 4, no nível 5. A Estônia, por exemplo, está no nível 4, segundo esse relatório. E qual é a diferença do nível 2, 3, 4 e 5? No nível 2, onde está o Brasil, nível 2, nível 3, até o nível 3, o que acontece? Acontece assim, os países têm projetos, têm políticas, têm relatórios, têm métricas, mas eles não fazem acontecer. Essa é a diferença desse relatório e que é fundamental. Está todo mundo falando sobre o assunto, mas ninguém faz nada acontecer. Quando o Rafael fala, olha, não tem mágica nem segredo aqui na história. Não, tem mágica, Rafael. A mágica é fazer acontecer. É sair do planejamento e ir para o fazejamento. Quer dizer, o Brasil tem política de Open Health, o Brasil tem rede nacional de dados em saúde, o Brasil tem uma quantidade, e isso ele herdou, Giovanni, da Grã-Bretanha. Porque o nosso sistema tem essa herança, essa boa herança do sistema britânico, e da qual ele ainda captura uma série de insights positivos do utilitarismo britânico do pós-guerra, né? Então nós temos muitos planos. Nós temos planos de digital health no Brasil de antes da Estônia deixar de ser um satélite da União Soviética. Os planos já começavam lá, e a Estônia saiu, fez as coisas acontecerem, planejou e
quiçá até mais do que a Finlândia, porque a Finlândia tem mais tempo de planejamento e menos tempo de execução factual, tá certo? Por vários problemas que a gente não vai discutir aqui. Mas a Estônia é um país que faz acontecer, e não é só na área de saúde, na área de governança digital, na área de e-commerce, ela é uma referência para a Europa. A diferença é que no Brasil nós temos boa parte dos projetos, até porque os projetos são públicos, você pode entrar lá e baixar um projeto, copiar um projeto, só que nós não executamos. Nós não fazemos acontecer. Ah, mas a RNDS aconteceu. A RNDS aconteceu por um problema catártico, que era a Covid. Quando a Covid chegou em 2020, o Brasil e grande parte das nações do mundo, inclusive a própria Grã-Bretanha, que está no nível 5, né, nível 4, Estados Unidos, nível 4, 5, maturidade. Veja, maturidade digital não significa que é o melhor sistema de saúde, tá certo? Esse ranking que o Rafael se referiu do RIMS é muito mais encorpado e muito mais eficiente para dizer quais são os melhores sistemas de saúde do mundo do que esse que eu estou me referindo. Mas a diferença é que nós não fazemos transformação digital na saúde no Brasil. Isso fica claro. A nossa transformação digital no setor público e no setor privado é lenta, é tímida e é tosca. Porque está se fazendo muita coisa dizendo que é transformação digital, mas é simplesmente transposição digital. É digitalização. É sair daqui, chegar aqui e pegar um fluxo de processo qualquer e transformar ele no meio digital. Não tem nada a ver com transformação digital. Transformação digital é, por exemplo, no caso da Estônia, votar em casa. Vou votar em casa, tá certo? Não tem mais urna eletrônica para você ir. Isso é transformação. Isso é mutação digital num país. E o que o Brasil não tem. As perguntas que os sistemas de saúde público e privado fazem no Brasil são perguntas tímidas. Quer dizer, eu converso com muitos players do setor, né, e as conversas são sempre... As perguntas feitas não são as perguntas que têm que ser feitas, não são as perguntas que o século XXI precisa fazer. Então, por exemplo, um hospital de porte no Brasil, seja público ou privado, ele devia fazer a segunda pergunta. Se eu não tivesse o médico, como eu faria? Você entendeu? É a mesma pergunta que o paciente faz. Se eu não tiver o médico, como eu faço? Se eu não tiver o plano de saúde, se eu não puder pagar o plano de saúde, como eu faço? Quer dizer, aí você vai caminhar para uma projeção de usabilidade tecnológica. Porque se você não fizer essa pergunta e fizer sempre a mesma pergunta, o médico está aí, o médico não sai, o médico vai participar, o médico ele é um operário, enfim, ele é tão explorado como todos os profissionais da saúde, e isso faz com que a usabilidade tecnológica não saia no gabarito da transformação, fique só no gabarito da transposição. Saio daqui e vou para cá. Existem dois termos que estão hoje bastante... três termos que estão bastante em voga nos países que estão muito preocupados com o que vem pela frente em termos de transformação digital, que é inside, que é as transformações que eu faço dentro da minha empresa, outside, que é as transformações que vêm assim de fora dos meus parceiros, dos meus terceiros, né, os meus médicos, os meus fornecedores, e de que, uma certa forma, impacta as minhas ofertas de serviço, né? E tem o chamado out there. O que é o out there? É aquilo que está fora do meu ecossistema, mas que impacta a minha empresa, que eu não estou percebendo. Um dos casos nós temos aí nos últimos 10, 20 anos, que é confundir saúde com bem-estar. Quer dizer, o mundo que está numa visão mais adiantada, mais progressista, ele não confunde mais isso. Quer dizer, faz parte da cadeia de saúde dele, do hospital, do plano de saúde, o conceito, o contexto de bem-estar. E não só de cuidar da doença, mas o conceito de promoção à saúde. Mas ninguém fez essa pergunta. Bom, por que eu estou... Então, o que acontece? Vem um player, vem um ecossistema diferente, que é o ecossistema de bem-estar, entrando dentro do bioma da saúde e roubando espaços
que caberia ao sistema de saúde utilizá-los, mas ele não utiliza porque ele é dogmaticamente fechado dentro desse cartesianismo de achar que a única coisa que tem que fazer ou o hospital, ou o sistema, ou a operadora, ou o médico é cuidar da doença. Eu vou dar um exemplo desse out there, né? Olha o que está acontecendo com as fintechs. Só para fazer aqui uma analogia. As fintechs, que são um bioma totalmente separado do bioma da saúde, estão entrando no bioma da saúde. E vão entrar, quanto mais elas se solidificam, mais elas vão buscar parcerias, vão buscar players e vão buscar clientes no ecossistema da saúde. Até porque elas têm dinheiro, elas têm crédito, têm forma de financiamento. Quer dizer, quando você vê uma operadora aceitar um installment, quer dizer, um recebimento por Pix, quem faz o Pix? É a operadora? Não, no meio tem uma fintech. A fintech está entrando dentro das health techs, estão se fundindo e capturando um espaço do mercado que é nativo, que é cativo da indústria da saúde. Então, a timidez e a falta de coragem, de ansiedade. Quando você mostrou, Rafael, aquele slide em que estava as bases de sustentação, você colocou a base número 1, é a cultura governamental, quer dizer, é o Estado fazendo a parte dele. O Estado tem que fazer a parte dele. Outro dia me perguntaram, assim, numa dessas conferências, nós não devíamos ouvir o paciente, o famoso patient engagement, nós não devíamos ouvir o paciente para achar o que ele acha, para ouvir o que ele acha sobre registro eletrônico de saúde? E aqui eu vou dizer uma coisa, quem tem que falar pelo paciente é aqueles que o representam, o Estado. O Estado tem que fazer a sua parte, ele representa o paciente, ele não representa só o indivíduo da população, ele representa o paciente. Quando o Estado não avança na estrutura digital, a saúde suplementar também não avança. Percebe isso? Quer dizer, avança timidamente, avança de forma... Então fica uma guerrilha boba. Esse Open Health é uma guerrilha boba entre competitividade, coisas que não têm mais sentido no universo da saúde digital. Então, qual seria o próximo passo do Brasil para fazer uma transformação digital? Primeiro de tudo, Jackson fala isso há 100 anos, registro eletrônico do paciente digital e mandatório. Mandatório, compulsório. Está no Senado, já passou pelo Senado, está na Câmara, que vai fazer alguma alteração, mas vai ser aprovado no primeiro trimestre, talvez o primeiro semestre do ano que vem. Isso é cabal. Quer dizer, essa é uma transformação digital. Isso muda tudo. Pagadoria, recebimento, tudo muda, inclusive a participação dos recebíveis dos médicos. Entra uma nova ideia chamada tokenization, em que você vai ter blockchain fazendo toda essa costura de métricas para saber o que é o quê. Registro eletrônico. Isso vai ser aprovado, já está bem encaminhado. Só que o Open Health, você chama do que você quiser, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, que é a RNDS, ela tem que se aproveitar disso. Ela vai ter que se aproveitar disso. Nenhum médico vai emitir uma prescrição no Brasil que não seja digital até o final do ano que vem. Todas as prescrições serão digitais e mandatórias por lei. Por lei. A ANS sabe disso. Todo o sistema de portabilidade da ANS vai para o RNDS. E vai agora, nos próximos 90 dias, está chegando lá. Quer dizer, essa é a transformação que nós precisamos. Quer dizer, esse bioma só avança no Brasil, e aí tudo que o Giovanni disse cabe, melhora o acesso, redução de custeio, redução de desperdício, redução de tempos mortos, quantidade de tempos mortos que nós temos na saúde brasileira. Quer dizer, é uma coisa absurda. Você vai num médico, você gasta um mês para fazer um agendamento, você gasta 3 horas na sala de espera, você gasta mais, sei lá,
depois da sala de espera, você gasta para fazer a prescrição médica, você gasta para ir na farmácia. Quer dizer, esses tempos têm que ser reduzidos para alguma coisa ser digital. Então, inovação em saúde precisa alçar voo no Brasil, precisa sair da planificação e ganhar espaço e velocidade a toda força. Quer dizer, até onde a gente pode imaginar, e todas as informações que eu tenho, é que isso vai correr a 100 km por hora ano que vem. O SUS não sustenta mais a insuficiência que ele tem. E não é só colocar dinheiro no SUS, não estou falando sobre isso. E o Jackson sabe disso, o Jackson lá no DataSUS fez uma coisa extremamente importante, que é a identificação, o índex do paciente, CPF. Acabou. Essa discussão, Jackson, você sabe muito bem, levou 10 anos para discutir isso. Não, vamos criar um número novo para a carteira de saúde, vamos criar um novo número para o prontuário. Não, CPF, pronto, avançou. Outro avanço, LGPD. Resolve um monte de conflitos de judicialização. Por quê? Porque já existe uma lei, tecnologia, não falta nenhuma tecnologia. Nada. A última que faltava era a blockchain. Descentralização completa, total apoio ao paciente na construção dos seus próprios níveis de saúde. Então, inovação digital no Brasil, na saúde, precisa fazer o que a Estônia fez. Precisa executar. Precisa ter a coragem de operacionalizar. Regula? Claro que tem que regular. Mas antes de regular, precisa fazer sandbox. Por que não está fazendo sandbox? Por que os hospitais privados não estão fazendo sandbox? Por que uma cooperativa, como a Unimed, que tem aí, sei lá, 150 hospitais, por que essa cooperativa não cria uma DAO, uma Decentralized Autonomia de instituição, e faz com que haja um único registro eletrônico para todas elas? Por que as redes nacionais hospitalares não têm uma única camada de interoperabilidade que faça acesso a tudo? Isso não tem mais nenhuma dificuldade tecnológica. Isso tem uma dificuldade, claro, comportamental, cultural, porque você precisa mudar o mundo, você precisa mudar as pessoas. O mundo são as pessoas. E para fazer aqui uma última observação bem rápida, eu li uma sobre inovação digital, eu li uma matéria que saiu da revista BirdLife International Report. Ela publicou uma coisa fantástica que eu vou dizer para vocês aqui. Agora, no dia 13 de outubro, eles monitoraram um fuzelo. O que é um fuzelo? Fuzelo é uma ave migratória. Uma ave migratória que tinha 5 meses de vida. Eles colocaram um sensor, incrustaram um sensor lá, e fizeram todo o monitoramento da migração dela. Essa ave voou 13.560 quilômetros, saindo do delta do Havaí, lá nos Estados Unidos, e chegando no leste da Austrália, lá na Tasmânia. 13.560 quilômetros, ok? Ininterruptamente, 11 dias e 1 hora. 11 dias e 1 hora. Essa ave está em extinção. Mas é parte do conceito migratório. O que os caras descobriram? Que ela não podia pousar ou cair na água porque ela não tem força para levantar. Se ela cai, se ela pousa, ela não levanta mais, porque ela tem total insuficiência em relação ao seu peso para chegar ao nível de aproveitar os ventos. Ela aproveita os ventos, aproveita os níveis atmosféricos, surfa nas tempestades e anda 13.560 quilômetros. Então, o que eu quero dizer com isso? Se inovação em saúde, dentro do nosso ecossistema, parar, ele morre. Ok? Nós precisamos da inovação, nós não podemos pousar. E nós estamos parados. Nós não conseguimos levantar voo. Nós temos que ser um fuzelo. A gente tem que andar essa quilometragem toda num prazo curto e não tem o direito de parar. Então, quem inova? Inovação não é um start, não é um pico, não é uma moda. Não, agora eu vou aproveitar essa tecnologia. Não tem nada a ver com tecnologia. O Peter Drucker dizia que inovação é a mudança comportamental dos agentes da cadeia. Quais são os agentes? Fornecedores e consumidores. Drucker não usou nenhuma palavra tecnologia e nem digital. Ele disse, quando você muda o comportamento dos agentes, você tem uma inovação. Então, você pode lançar o que quiser. Se você não mudar o comportamento
dos agentes, dos consumidores e dos provedores, você simplesmente não tem inovação nenhuma. Nós estamos cansados de ver isso. Então, para nós alçarmos voos e fazermos essa quilometragem, nós não podemos pousar, porque nós morremos. Todas as empresas de tecnologia que avançam hoje no mundo fazem como o Fuzelo, não param de inovar. É isso aí, Helena. Muito obrigado, Guilherme. Guilherme é diretor executivo e mentor do EMI e Health Mentor Institute. Eu falei Mental Institute porque eu tenho doença mental, então eu falei errado. Estou corrigindo aqui. E eu queria passar a palavra agora, por favor, para o Jackson Barros, Strategic Business Development Manager da AWS. Por favor, Jackson, a Olá, palavra está Leandro, com bom dia. você. Muito obrigado. Bom dia a todos. Parabéns aí pelas palavras, pela apresentação de todos. Fico aqui numa situação mais tranquila, porque vocês já falaram um monte de coisas, eu fui anotando. O primeiro ponto que eu queria anotar aqui, chamar a atenção, parabéns, Rafael, é o seguinte, cara, eu estive à frente do Ministério da Saúde, tive o prazer de estar à frente do Ministério da Saúde do início de 2009 até o meio do ano passado, ou seja, eu passei por toda a transição do Covid e realmente não foi uma tarefa trivial, né? Todos nós, e a gente estava lá no meio do furacão. E um dos pontos, tive a oportunidade de visitar a Dinamarca, conhecer como funciona o sistema da Dinamarca, conheci também o sistema de saúde, o NHS, e aí eu percebi algumas coisas e vendo a sua fala, além do que o nosso amigo Guilherme colocou do fazer acontecer, tem um ponto que me chamou muita atenção. Esses países que conseguem colocar tecnologia, que conseguem inovar, eles têm uma característica muito diferente. Na verdade, eles têm uma característica semelhante e diferente do Brasil, que é a confiança. Há uma confiança da população, há uma confiança entre os processos e o governo e a população. E nós temos que resgatar essa confiança. O Brasil ainda é um país muito desconfiado. E essa desconfiança, ela gera burocracia, porque você não acredita no que vem antes e não acredita no depois. E esta burocracia, o que eu vejo depois de 3 anos no Ministério, nós criamos aí várias, eu diria, várias processos ruins, porque a gente não confia na jornada e aí a gente informatiza esses processos ruins. Isso é muito, isso traz grandes problemas quando você pensa em informatização e na utilização da tecnologia para a saúde. Um outro ponto que eu notei, que eu quero destacar, e aí entre algumas palestras que eu dei conversando com startups, com alunos, é incrível como o pessoal não conhece ainda o Sistema Único de Saúde brasileiro. É incrível porque a gente vê que cada um olha exatamente somente o seu pedaço, e isto dificulta muito qualquer tipo de interoperabilidade, qualquer tipo de integração. E os sistemas nacionais, os processos nacionais e as startups, os novos aplicativos, eles não nasceram de forma interoperável. Isso é uma outra limitação, porque para eles, cada um só enxerga o seu pedaço. Numa única, na última conversa que eu tive que explicar a diferença da atenção primária para a atenção especializada. As pessoas não sabiam essa diferença. E aí a gente traz um processo ruim. Por quê? Quando a gente vê desde o topo da cadeia, lá do ministério, que esses dois eixos não se falam, como que a parte de baixo vai se falar? Parece que eu estou em dois mundos distintos. A atenção primária não troca informação com a atenção especialidade e vice-versa. E aí a gente tem que informatizar esta bagunça. Então isso nunca vai dar certo. Por isso que o professor e o Guilherme colocaram que essa questão de cultura tem que vir lá de cima. A gente tem que pensar a saúde como uma só, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer acontecer. E hoje, infelizmente, eu noto que nós trabalhamos em processos distintos. E quem, infelizmente, quem perde com tudo isso é o paciente que fica batendo e indo de um lado para o outro. O professor comentou em relação à regulação. A regulação do país hoje é baseada em uma fotografia, não num filme. Quando eu estou lá decidindo a minha regulação, eu não olho para trás e vejo quantas vezes aquele cara bateu no pronto-socorro e não foi atendido. Ou quantas vezes ele já foi reinternado.
Então, são números que a gente realmente não são colocados durante essa jornada. Bom, esse é o pano de fundo e falando um pouco das iniciativas do Brasil, no qual eu tive a oportunidade de participar. Tudo isso começou com a necessidade de compartilhar a informação de saúde. E aqui se fala muito em interoperabilidade, integração, e o que eu estou vendo hoje na AWS, conversando com startups, visitando algumas empresas e municípios também, sempre quando eles falam em interoperabilidade, eles pensam, eu vou interoperar todo o prontuário do paciente. Aí vem uma pergunta, o que que é o todo o prontuário do paciente? A gente ainda não tem a cultura de fazer a coisa acontecer minimamente. Então, a gente espera interoperar 100% para poder colocar o trem no trilho, onde eu vejo que há um engano. Se a gente conseguir pelo menos compartilhar o que está acontecendo dentro dessa jornada do paciente, quantas vezes ele foi ao médico, o que que ele fez. Veja, eu não preciso saber exatamente o resultado de todos os exames laboratoriais nesse primeiro momento. Mas eu sei que ele fez de 6 em 6 meses, ele vai lá no laboratório e faz seu hemograma, faz um acompanhamento da diabetes. Quando eu conseguir fazer com que essas coisas sejam alinhadas, aí eu vou para o próximo passo. Opa, já estou vendo toda a jornada do meu paciente. Opa, agora vamos pensar como que a gente destaca as comorbidades, como a gente destaca os diabéticos, como a gente destaca os cardiopatas, ou a população com hipertensão, que é um outro problema. As doenças crônicas, infelizmente, a gente não consegue percebê-las dentro dos sistemas digitais, e o que atrasa todo o processo de atendimento. Para os senhores terem uma ideia, quando a gente começou no Ministério da Saúde, a ideia de consolidar a rede começou em 2019. Só que a gente não tinha ainda como provar o conceito. E aí veio a Covid e a coisa deu uma acelerada. Mas a primeira prova que foi colocada a interoperabilidade no país não foi pela vacina, foi pelo laboratório. E aí eu quero trazer um caso prático que mostra a diferença do que é uma integração ponto a ponto, que é o que a gente vê por aí, A falando com B. Aí, se eu precisar A falar com C, eu tenho que criar uma outra rotina de integração. Os laboratórios estavam sendo pressionados pelos municípios para receber logo o resultado do Covid. E a curva era exponencial, os laboratórios não estavam dando conta de gerar toda aquela produção e ainda ter que devolver a informação para os municípios. Só que o que aconteceu é que cada município queria ver a informação do jeito que ele entendia que fosse mais amigável para ele. E o laboratório não tinha a menor condição de gerar várias visões de acordo com a necessidade de cada município. Na época, nós fomos procurados pela Abramet e houve uma conversa e falou: vamos fazer o seguinte, mande o dado através de uma interoperabilidade, através de um padrão, e aí sem falar nada tecnológico, mas através de um conjunto de mensagens previamente acordada e previamente disseminada, e todo mundo, todos os laboratórios começaram a enviar dentro desse padrão. A partir daí, foi definido um padrão de devolução dessas informações sensíveis para os diversos municípios. Com isto mostrou realmente que a forma de você consolidar, padronizar a troca de mensagem através de padrões, ela mostrou-se que ela teria realmente um potencial para nos ajudar a desburocratizar a saúde. E isto, a partir daí, as coisas se mostraram. Opa, se eu comecei pelo laboratório, será que dá para evoluir pelo atendimento ambulatorial, para a internação e até nós chegamos na imunização, que foi o que aconteceu com o Covid. Então, esses foram alguns exemplos e problemas que ocorreram durante esses 3 anos. Logicamente, muito mais problema, né, do que a gente imaginava, mas foi uma tentativa de provar a hipótese da interoperabilidade, da integração e compartilhamento da informação. Por fim, eu queria aqui deixar uma mensagem que a gente comece, sempre que a gente pense em desenvolver projetos no uso da atenção, no uso ou na aplicação da saúde digital, que a gente pense em interoperar,
pense em integrar e pense em compartilhar informações. E, infelizmente, a nossa maturidade no processo de compartilhamento ainda deixa muito a desejar. E não é por falta de tecnologia, não é por falta de gente, tem muita gente competente no país e tem muito sistema muito bom. Tecnologia não falta. O que falta é a vontade de fazer, é a colocar isso como uma prioridade, não só para a nação, mas como ser uma prioridade do Estado e do município e dentro das próprias instituições. Paro por aqui, agradeço o tempo, estou à disposição. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Jackson, pela sua intervenção. Nós temos agora ainda 15 minutos de mesa. Não é um tempo longo para a quantidade de perguntas que eu estou recebendo aqui pelo chat. Então, assim, eu vou tentar combinar algumas perguntas para a gente tentar atender o maior número de pessoas possível. E aí eu vou endereçar a questão primeiro ao Rafael Fassoni, nosso palestrante, e depois o Giovanni, o Guilherme e o Jackson fazem as suas intervenções nessa sequência, por favor. O primeiro é, como eu falei na minha intervenção anterior, me parece que a Estônia conseguiu é, equacionar questões que incomodam no sistema de saúde em vários lugares do mundo. Por exemplo, o custo per capita, o comprometimento do PIB com saúde, avaliação de desempenho e indicadores de forma mais clara, instruindo os pacientes, e a tecnologia clínica estando atualizada, porque em alguns países a tecnologia clínica é interrompida no seu desenvolvimento e na oferta ao paciente de inovação em prol do ajuste do custo. E me pareceu que na Estônia eles conseguiram equacionar isso de uma forma adequada, né? E aí eu conjugo essa questão com uma outra que é, em todos os países que eu tenho ciência onde houve uma profunda transformação digital, o Estado organizou essa transformação digital. Nos Estados Unidos, inclusive, financiou essa transformação digital num pacote de US$ 1 trilhão ao longo de 10 anos para que ele pudesse ter um sistema de saúde um pouco melhor gerenciável, né? E eu queria saber como é que foi lá na Estônia e queria saber dos debatedores aqui também se eles acham que a gente vai sair em algum lugar sem um investimento adequado na infraestrutura digital. Então, Rafael Fassoni, primeiro a palavra está com você, por favor. Maravilha, obrigado. Bom, intervenções aí sensacionais. Eu também anotei algumas coisas, vou ver se eu consigo compilar aqui na resposta. O primeiro dado que normalmente eu trago é custo em relação ao PIB. No caso da Estônia e Brasil, basicamente, no caso da Estônia é menor, a Estônia gasta menos que o Brasil, proporcional à saúde, e é um dos países que menos gasta na OCDE. E aí, se for levantar o porquê disso, eu acho que tem uma questão meio traumática da Estônia com relação à União Soviética. O estoniano é hiper-racionalista, né? Às vezes fica até o emocional um pouco de lado. Então, tudo que eles podem enxugar, cortar, etc., é difícil. A Estônia é o país que menos deve na União Europeia, pra você ter ideia. Então, assim, eles são dados e dados e dados e não tem conversa. Então, esse é um ponto importante. Na época, pegando aí na década de 90, né, você tinha um sucateamento de hospitais, infraestrutura de saúde, e o governo não tinha recursos. Foi com parceria público-privada, construção de hospitais privados. Você tem um fundo de saúde que gerencia aí mais ou menos 2 bilhões de euros, que faz todo o custeio, né, dos atendimentos, baseado no modelo aí de plano de saúde e tudo mais. E aí, não só a questão da estrutura dos hospitais, mas pensando na questão de tecnologia, o que o governo financiou foi o RIS, que é o RIS nacional deles, que aí pega, assim, hospitais, todos os players de saúde, e ele vai até a farmácia também, que aí você consegue amarrar isso com a identidade digital, com o prontuário eletrônico, e com a prescrição eletrônica. Então, aí a coisa começa a ficar interessante. E eles entenderam que isso tinha que ser feito como investimento e não tinha como. Tem uma discussão hoje em dia se ele ainda está atualizado ou se precisa passar por revisões e tudo mais. Mas o retorno disso com certeza veio. E aí, onde eles também estão tendo ganhos é na integração, por exemplo, com a Finlândia. Hoje você consegue na Estônia, você vai, recebe uma prescrição aqui, você viaja para a Finlândia, você consegue numa farmácia lá, entrega o seu ID e compra o remédio dali. Só que agora,
um pouco do que foi falado também aí pelos colegas, não foi o Ministério da Saúde da Estônia que desenhou e implementou tudo isso. Isso estava todo abarcado num projeto mais amplo de país, de nação, né? Então, você tinha uma digitalização base, pensando em identidade digital, interoperabilidade, etc. E aí, estratégias de digitalização ministerial, mas todas elas amarradas e conversando. E aí que eu deixo um reforço e né, um pedido para lideranças públicas e privadas, pensando que muitos governos brasileiros, governos estaduais, estão avançando muito em transformação digital, obviamente o governo federal também, porque às vezes eu acho que o desafio é agora essa coordenação, seja dentro de um estado, do governo estadual com os municípios, ou entre as secretarias, ou entre dois governos estaduais, né, ou também pegando aí a questão, né, com o governo federal. Então, eu acho que se a gente consegue entrar isso num modelo mais macro, não só olhando a digitalização da saúde em si, eu acho que tem ganho para todo mundo interessante. E aí, só para fechar, eu lembrei de umas citações aqui da Estônia, que o pessoal usa bastante, que aí foi um pouco do que o Rumel comentou, né, de não ter mágica, de executar, etc. Que na Estônia eles falaram uma vez o seguinte: digitalizar sem desburocratizar é transformar computador em máquina de escrever. Então, o grande segredo da digitalização para eles está na redução, às vezes, de pessoas, né? E isso, às vezes, é um tema sensível no Brasil, e também na questão de revisão de processos. E aí a tecnologia ela vem como cereja do bolo, só precisa automatizar ou baratear a coisa. Uma outra coisa que eles usaram também foi a única forma da Estônia alcançar os países ocidentais, né, logo que ela saiu da União Soviética, era sair do passado, pular o presente e ir direto para o futuro. Então, uma discussão que às vezes eu proponho também em vez da gente também não só olhar modelos é importante, mas olhar esse país que é modelo, para onde ele está olhando. Não vale a pena eu já tentar chegar lá direto e eventualmente o Brasil se tornar um modelo para esse país, porque se eu fico copiando, eu vou sempre ser no máximo o segundo colocado. E aí a última coisa que eles falam bastante também nós temos e usamos o que qualquer país no mundo tem: internet, pessoas, software e leis, né? Não tem nada aqui na Estônia, né? Não tem nada na água que justifique alguma coisa. Pelo contrário, eles não detêm quase nada de riqueza natural, etc. E tal. Talvez isso force um pouco a inovação, a necessidade, né, de ser eficiente, etc. Mas esse é o grande ponto. Então, eu iria nessa linha, de olhar a questão aí né, da tecnologia e das parcerias público-privadas. Muitíssimo obrigado, Rafael. Professor Giovanni. Só uns comentários rápidos aí. Eu acho que o que talvez esteja acontecendo de diferente, né? Nós observamos que várias das entidades que congregam o setor saúde no país ao longo dos últimos meses, como propostas pré-eleitorais, trouxeram a questão da saúde digital como prioridade. Cito a ANAP, cito o Instituto Coalizão Saúde e o Sindhosp aqui de São Paulo, né? E quando essa ideia da saúde digital como prioridade para a transformação de saúde no país foi trazida a debate com diversos candidatos, né, seja candidatos de executivos nacionais, estaduais e parlamentares, o que nós observamos, diferente talvez do que de outras ocasiões, nós observamos que existe um apoio geral à ideia, ou seja, existe uma consciência da importância da transformação digital para poder atingir um outro patamar na saúde no país, né? É um instrumento fundamental para nós podermos superar, né, as grandes limitações da saúde. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo mesmo, né, o governador eleito colocou saúde digital como a primeira prioridade no seu programa de saúde. O Ministério mesmo desenhou um programa de saúde digital, né? E começou a implantar em algumas cidades. Então, talvez as coisas aqui no Brasil aconteçam pela impossibilidade já de adiamento, né? Então, eu vejo que diversos governos estão se movendo, né? Existe um movimento parlamentar em defesa da saúde digital, e eu vejo aí o trabalho importante que o Jackson fez no Ministério, né? Na questão da informatização, né? Da portabilidade de dados. Eu acho que esse movimento já está caminhando, né? Esperamos que possa ser realmente um movimento nacional e que possa atingir todos os estados aí
e principalmente ter uma capilaridade em relação às prefeituras. Eu estou mais otimista. Eu acho que existe um consenso da importância da transformação digital e eu acredito que os governos vão se mover nesse sentido também. Obrigado, Giovanni. Guilherme, por favor. Acho que seu áudio está fechado, Guilherme. Sem regulação do Estado, tudo isso é uma grande quimera, entendeu? Quer dizer, isso é um grande desejo, uma aspiração, entendeu? Os governos estaduais e municipais aspiram, eu tenho certeza disso, mas precisa haver uma orquestração do Estado. E essa orquestração não pode ser de curto prazo, tem que ser de longo prazo. Aliás, a grande maioria dos problemas que nós temos na saúde é porque nós só pensamos no curto prazo. Vamos resolver aquele problema que está acontecendo lá. Bom, saiu telemedicina, então vamos regular agora. Saiu a clínica popular, então vamos ver como é que a gente vai. Nós temos que pensar 10 anos à frente. O Silvio Meira diz assim: o futuro vem do futuro. O futuro não vem do passado e nem do presente, o futuro vem do futuro. Você está sentado na sua casa e de repente vem o futuro. Da onde ele vem? Ele vem de uma contingência de ideias que vem de fora, esse que eu falei, que é o Altair, e ele chega para você e você tem que estar preparado para isso. O Estado precisa regular, ele precisa institucionalizar milestones que são definitivos, tanto para a saúde pública como para a saúde privada. Essa questão, essas questúnculas que a gente está prevendo são todas de curto prazo. Não, mas se vai aumentar a competitividade no Open Health, isso é tudo bobagem, isso é tudo tolice. O que faz com que haja consciência nacional, inclusive do paciente, do consumidor, é ele ver o longo prazo. Ele vê que ele está caminhando para algum lugar, nós não estamos caminhando para lugar nenhum. Quer dizer, quando o Giovanni fala sobre os projetos dos governos, eu tenho certeza que todos eles vão colocar projetos de saúde digital. Mas a minha pergunta é, por exemplo, quando que daqui a quanto tempo um paciente do SUS, numa cidade, faz um agendamento sem precisar ligar ou sem precisar fazer. Ele faz o agendamento da consulta dele vendo os slots que estão disponíveis, e não precisa fazer uma consulta e ter 3 meses. Essa simplificação não acontece no Brasil porque nós estamos estancados, amarrados no curto prazo. Nós precisamos pensar saúde no longo prazo, no prazo, inclusive, que nós aqui nessa mesa, quiçá, nem vamos ver. Nem vamos ver o que vai acontecer com a saúde na metade desse século. A gente precisa responder essa pergunta. E essa pergunta tem que ser resolvida através de planejamento e execução de longo prazo. Obrigado a todos aí. Eu que agradeço, Guilherme. Por favor, Jackson. Olá, obrigado, Leandro. A sua pergunta inicial foi em relação aos investimentos, não é? E aí, só para ainda nesse contexto, houveram sim algumas iniciativas de investimento nos municípios para ampliar o registro da informação em saúde, que acredita, eles não são detalhados, é uma briga tremenda. Na verdade, a gente ainda vários registros são consolidados, quantidade de consulta A, quantidade de consulta B, onde para mim é um erro. Eu deveria focar o detalhamento da informação, porque é importante para uma série de coisas. Então, não adianta nada eu informatizar se eu não tiver como inserir informações na ponta. São 48 mil unidades básicas de saúde. Na época, 60% estavam informatizadas. Entendo informatizadas com computador, mas não estavam com a maturidade suficiente de usar o equipamento, de usar o sistema de saúde como deveria realmente ser utilizado. Então, houve um investimento, só que uma coisa que nós notamos, não basta mandar dinheiro. Dinheiro, por si só, não resolve o problema, porque ele fica parado, as pessoas não sabem o que comprar, não está capacitado tecnicamente para ampliar os recursos tecnológicos, não tem ninguém ainda que conheça a tecnologia e possa dar o suporte adequado. É a realidade do Brasil, com vários Brasis aqui dentro. Então, tem que ser colocado isso na mesa. A questão é que isso não é só o dinheiro por dinheiro, tem que ser um plano, e tem que ser um plano contínuo, e um plano e um monitoramento disso. Opa,
estou mandando X dinheiro para aquele local. Melhorou? Não melhorou? No Brasil, a gente não mede o que a gente faz. E, infelizmente, a gente não consegue propor novas ações, porque simplesmente tudo começa do zero e não é bem assim. Muitas coisas andaram. Então, houve essa iniciativa, mas, na minha visão, o monitoramento deixa a desejar, bem como o acompanhamento de uma maneira estratégica do que fazer com esse recurso que foi repassado aos municípios, principalmente os municípios, tá? Que representam aí, como eu falei, 80% do atendimento do SUS, dos 75% dos brasileiros, ocorre na atenção primária. E é lá que a gente tem que fortalecer a notificação da informação. Inclusive também para que a gente possa passar adiante, como o professor Giovanni falou, para a emergência, para a hospitalização, evitar a hospitalização, se a gente conseguir ter uma informação mais adequada na porta de entrada. Fico por aqui, agradeço o convite e parabenizo a participação de todos. Eu que agradeço, Jackson, sua participação. Nós temos ainda material e assunto para seguir muito à frente, mas por conta do horário a gente precisa interromper a mesa. Eu quero agradecer ao Gabriel Gomes, Geisa Casarim, Denilson da Silva, Daiane Pravata, Beatriz Castro, João Gabriel Carvalho, e por aí vai, que são muitas perguntas que chegaram dos participantes. Eu quero agradecer as perguntas e quero agradecer o tempo, a dedicação e a generosidade de estarmos aqui, ao Rafael Fassoni, ao Giovanni Thierry, ao Guilherme Rummel, ao Jackson Barros. Em nome do CONAP, eu agradeço o tempo de vocês e a generosidade de estarmos aqui juntos e devolvo aí para a organização do evento dar seguimento com as próximas mesas. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos. Uma boa semana. Até mais. Valeu, pessoal. Abração. Muito obrigada a todos, excelente troca. E enquanto não vamos para a Estônia, vamos continuar aqui com o CONAP 2022.